Há 21 anos, a instituição Abadá Capoeira promove durante todo o mês de novembro, com eventos nos finais de semana, a festa da Zumbimba. Durante esse mês, os cânticos, os toques e a organização da charanga retratam a capoeira regional, criada por Mestre Bimba. Em 2016, a turma de Bimba foi homenageada com a roda de capoeira típica da regional. E neste ano, por restrições sanitárias, as homenagens ocorreram online, conectando alunos de várias partes do mundo. O mestre Bimba é um mestre que vai marcar época na capoeira. É um dos grandes renovadores que nós temos na nossa arte. É aquele que vai ser um grande modernizador, aquele responsável por uma grande luta que acabou tirando a capoeira do Código Penal brasileiro. Aquele que começou a apresentar a capoeira para o mundo. Criou a regional, mas não ficou só numa região. A capoeira se expandiu e conquistou vários olhares, vários corações e corpos inteiros. Continua nos conquistando até hoje. Um grande mestre sempre tem seus discípulos. Não existe mestre se não tem seguidores. Assim como a gente faz no nosso grupo, Mestre Bimba já buscava incentivar também o estudo, o desenvolvimento disso. Tanto que um dos formados dele, que a gente escolheu para comentar um pouco hoje, é o formado Rui Gouveia, dos anos 30. Rui foi estudante, inclusive, de medicina, fez parte daquele início dos trabalhos do Mestre Bimba. Ele foi um dos discípulos do Bimba, inclusive, que tem origens lá no Ceará. Está presente no primeiro quadro de formatura que se tem registro, que é um quadro de 1936, um período difícil da história do Brasil. Um ano depois disso, o Brasil passou por mais um período de ditadura, a ditadura do Getúlio Vargas, chamada de Estado Novo. Pouca gente comenta que foi um regime ditatorial. Teve muita perseguição, muita censura, tortura. Entretanto, nesse mesmo período, houve uma valorização da cultura nacional muito forte. E a capoeira teve um destaque nesse sentido. A capoeira começou a sair dos guetos e ocupar espaços na cidade cada vez mais importantes. Um outro formado que a gente escolheu para comentar um pouco já é um que vem nos anos 40, num período marcado por guerra mundial, num período marcado pelo Brasil vivenciando a fase mais dura da ditadura do Vargas, e surge o formado Sena Preto. Sena Preto foi militar da aeronáutica, estudou contabilidade e estudou também ciências humanas. Ele fez parte da turma que realizou a apresentação, inclusive, para o presidente Getúlio Vargas, em 1952. Lembrando que Getúlio Vargas é um dos presidentes que passou mais tempo à frente do governo brasileiro. Entre 1930 a 1945, ele governou todo esse tempo sem ser eleito. E depois voltou a ser eleito pelo povo em 1950. Vargas sempre foi conhecido pela sua defesa do nacionalismo. E é com esse nacionalismo, com esse sentimento de necessidade de valorizar a cultura brasileira, que a capoeira, mesmo numa fase difícil, acabou alcançando e alçando novos voos. Nós temos, aliás, uma discípula, uma mulher, que, aliás, tem a sua marca registrada no SEMB, aquela marca de discípulo que coloca as mãos e os pés. O nome dela é Marinalva Nascimento Machado. Teve o apelido de Rosa Rubra. Só que esse apelido não pegou. Sabe como que ela é conhecida? Ela é mais conhecida pelos alunos de Bimba e até hoje como Nalvinha. Nalvinha era filha de Bimba. Ela nasceu em 1958 e começou a fazer capoeira com apenas 9 anos de idade, em 1967. Filha de Dona Bena, começou a fazer a capoeira numa época em que mulheres eram muito difíceis de ter, apesar de ser um sonho de Bimba. Bimba quase não se fala, mas Bimba tinha um sonho de ter uma turma só de mulheres. E aí, o que acontecia? Quando as mulheres começavam, né, naquela época, por conta da discriminação, as mães e a própria família achavam um horror. Essa palavra, achavam um horror, é da própria Nalvinha, em vários depoimentos que ela deu. Hoje, ela é conhecida como a mestra de samba de roda e, aliás, já deu aula no Encontro Feminino de 2019. Ela hoje ministra cursos no mundo inteiro, apesar de ser formada em auxiliar de enfermagem.
Ela hoje administra a academia Fundação Mestre Bimba, junto com seu irmão Nenel. Essa é a primeira discípula de Bimba que eu vou falar. O segundo discípulo de Bimba, eu achei, aliás, uma história muito engraçada, do Mestre Canhão. Mestre Canhão era um aluno de medicina de Mestre Bimba. Ele hoje é formado em anestesiologista e ele também ainda dá aulas de capoeira. Ele estudou na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da Bahia. Esse cara aprontou muito lá na academia e quase foi expulso por Mestre Bimba. Aliás, ele foi expulso. Sabe o que ele fez? Numa roda lá, ele era um capoeirista de golpes duros, era um cara muito flexível, ele era detentor de um famoso escorão. Ele se atrapou com um carioca chamado Hélio. Foram no chão. Sabe o que o Canhão fez? Mordeu o braço do Hélio. Eles se jogaram no chão e quando o Hélio se levantou, né, junto com o Canhão ainda dá um galopante na cara de um calouro que estava passando na hora. O mestre ficou muito chateado e falou: Canhão, você está expulso da minha academia. Aí os alunos foram lá, conversaram com o mestre. Poxa, mestre, deixa ele voltar. Não. Atitude tomada e fim de papo. Passou uns dias, apareceu o Canhão na academia treinando. E os alunos: ué, mestre, o Canhão voltou a treinar? Sabe o que o mestre debochadamente falou? O cara estuda medicina. Vai que um dia eu preciso tomar uma injeção e ele, em vez de aplicar uma para eu viver, aplica para matar. Deixa esse homem treinando aí. Ângelo Augusto Decânio é o aluno mais antigo do Mestre Bimba. Ingressou no Centro de Cultura Física Regional em 1938. Em 1938, na verdade, ele nasceu com a finalidade de aprender a jogar capoeira. Ainda como estudante de medicina na Bahia, permanecendo versado na capoeira regional até a presente. Decânio era médico formado na Faculdade de Medicina da Bahia na década de 30, casado com Maria Isabel Pereira, professor universitário e capoeirista, sobretudo aluno destacado de Mestre Bimba. Paralelo ao sucesso de medicina, também detentor de um vasto currículo na área esportiva com relevo especial para a capoeira, onde conquistou o grau máximo na capoeira regional, o lenço branco, e de contramestre de Mestre Bimba no Centro de Cultura Física Regional. O lenço branco era uma insígnia honorífica que Mestre Bimba outorgava aos alunos de maior destaque na academia. Na capoeira regional, extrapolou a figura do capoeirista vigoroso e destemido. Decânio assumia outras atribuições, a de orientar o Mestre Bimba quanto à organização administrativa. Era orador oficial em eventos, empresário e promotor de vendas de shows folclóricos. Na literatura específica, escreveu Herança de Mestre Bimba, Filosofia e Lógicas Africanas de Capoeira, na coleção de São Salomão, contendo o prefácio de Jorge Amado. Publicou outra pérola, o livro A Herança de Mestre Bimba. Decânio era muito requisitado em palestras de grupos de capoeira na época. Vou falar sobre o Mestre Itapuã. Desculpa se eu falar muito sobre o Mestre Itapuã, porque eu particularmente sou um grande fã dele e por tudo que ele contribui atualmente para a capoeira. Enfim, falar sobre Raimundo César Alves de Almeida, mais conhecido por todos nós como Mestre Itapuã, nascido no dia 13 de agosto de 1947. Ele recebeu esse apelido dele de Itapuã porque até hoje ele mora em Itapuã, na Bahia, né? Por isso que ele recebeu esse apelido. Começou a praticar capoeira com seus 17 anos, nós com seus 17 anos, em 1964, né? Ele era incrível, né? Foi campeão de vários jogos. Em 1965, ele se formou recebendo o lenço azul, formado por Mestre Bimba. Fez um curso de especialização no ano seguinte que daria o lenço vermelho, né? E em 67 ele recebeu o lenço amarelo por ter terminado o curso de especialização. Além do vasto conhecimento dele na capoeira, ele é formado em odontologia, ele é cirurgião dentista
né? Ele é tricampeão da Taça de Mestre Bimba em anos 76, 77, 78. Eu acho que, assim, dos alunos, dos discípulos de Bimba, ele atualmente ele é um dos mais conhecidos e por tudo que ele contribui, né, para a capoeira. Ele formou o grupo Ginga com o grande mestre Xarel, né, Ginga Associação de Capoeira, em 1972. E o mestre Xarel também, vamos falar dele também, que também foi um grande mestre. E nunca levando muito sobre o mestre Taporã, senão ficar o dia inteiro falando dele aqui, por ele ser um mestre fora do comum, um ótimo jogador, um professor incrível, ele também é professor. Enfim, é isso aí, gente. Obrigado. Então, eu vou apresentar para vocês o mestre Nenel. Então, o mestre Nenel é o filho de mestre Bimba e ele nasceu dia 26 de setembro no ano 1960, em Salvador da Bahia. Ele nasceu no mundo da capoeira e ele estava sempre acompanhando o pai dele, o mestre Bimba, nas atividades diárias dele. E com uma idade de 7 anos, ele já estava formado e o mestre Bimba deu para ele o lenço azul. Isso foi no ano 1967. O mestre Nenel sempre estava um membro ativo nos shows culturais e nas diversas apresentações da capoeira. Na mudança do mestre Bimba para Goiás, ele acompanhou o pai dele e ele estava vendo o sofrimento do mestre Bimba e também da família dele também. O mestre Nenel e o irmão dele tentaram a continuar o trabalho do mestre Bimba depois que ele faleceu no ano 1974, depois que ele faleceu. Nesse ano, o Nenel teve 13 anos. E um ano depois, o Nenel mudou para Brasília. Ele também fundou uma associação que chama Associação Capoeira Regional Mestre Bimba Filho. Depois, em 1967, ele voltou para Salvador, onde ele mora até hoje. Depois do retorno dele para Salvador, o mestre encontrou algumas dificuldades para se estabelecer e se encaixar com as outras atividades profissionais. Bom, pessoal, aqui nós temos, nessa primeira parte do slide, o mestre Esdras, mestre Damião, Esdras Magalhães dos Santos. Nessa foto, nós temos o mestre Esdras junto, mestre Damião, né, Esdras é o seu nome, junto com o mestre Bimba. Um livro que ele escreveu que se chama Conversando sobre a Capoeira. Ele, além de capoeirista, era tenente e também era advogado. Ele escreveu também o prefácio do mestre Decânio, do livro A Herança de Bimba. E ele também é muito importante porque ele construiu uma hemeroteca sobre capoeira. Desse lado aqui, nós temos o filho do mestre Bimba com Berenice, com a dona Berenice, mestre Nenel. Ele nasceu em 1960. Em 1994, ele ajudou na Fundação Mestre Bimba, né? Ele foi membro ativo do Show Cultural, realizou diversas apresentações pelo Brasil, foi com o Mestre Bimba para Goiânia. Em 1975, ele cria a Associação Capoeira Regional Mestre Bimba Filho, que foi em Brasília a criação. E quando ele volta para Salvador, ele cria, em 1986, a Academia Filhos de Bimba, Escola de Capoeira. Foi a criação do seu grupo Filhos de Bimba. Também é bicampeão de capoeira, Ginga Associação de Capoeira, pela Ginga Associação de Capoeira. E escreveu o seu primeiro livro, que também foi falado durante o Zumbimba, que é o Bimba, um século da capoeira regional.
E agora nós temos aqui acima, esse aqui é o mestre Pavão, Eusébio Lobo Silva. Esse mestre, ele é conhecido por ser, ele é um dançarino capoeirista ou é um capoeirista dançarino? Né? Seu nome é Eusébio Lobo da Silva, ele é professor adjunto do Instituto de Artes aqui da Unicamp, que é próxima da minha casa. Ele fez o mestrado em artes com o tema da capoeira. Ele participou da escola de Catherine Dunham, nos Estados Unidos. Foi uma oportunidade que ele teve de ir para fora do país, né, como dançarino. E ele ocupa uma das cadeiras de conhecedor da técnica Dunham. Ele é o único capoeirista dos 5 do mundo que tem esse certificado da Catherine Dunham, que é uma grande antropóloga que explicou sobre danças da América Central também. E para não me delongar muito, nós vamos aqui apresentar o mestre Charel, que foi um mestre que nos presenteou com a sua apresentação ontem, Hélio José Bastos Campos Carneiro. Ele é formado em Educação Física e também falou sobre resultados de seus estudos de mestrado e doutorado também. Ele é fundador da Ginga Associação de Capoeira, professor da Escola Baiana de Medicina, também membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, e escreveu 3 livros. Ele apresentou o Capoeira na Escola, o Mestre Bimba, Escola Regional, e também é o organizador desse, que é o Negaça. E eu esqueci de falar também do mestre anterior, que ele escreveu uma coleção de 4 livros, que são os livros do Corpo na Capoeira. Tá bom? Então, esses são os nossos mestres que nós gostaríamos de apresentar a vocês, e não vamos nos delongar muito aqui, são apenas curiosidades. O Jornal Mundial começa agora. Para começar nossa matéria, nós vamos convidar o grupo de capoeira Jair Airê Rairê. O nosso primeiro convidado será o Neumo, que está vindo lá do Distrito Federal. Neumo, pode abrir a sua câmera. Boa tarde, Neumo. Nossos telespectadores gostariam de saber como surgiu essa ideia do nome de vocês. Desculpa se eu falei o nome de vocês errado. Fala para os telespectadores, por favor. Abre seu microfone. Programa ao vivo é assim, gente. É cheio de surpresas. Cheio de surpresas. Boa tarde, pessoal. Eu sou o instrutor Nelmo, aqui do Distrito Federal. Como o pessoal estava tendo uma certa dúvida, o nome do nosso grupo ficou Jair Airê Rairê. O Airê Rairê significa no Yorubá eterno. E nós vamos fazer uma homenagem ao Jair Fernandes Moura, né? Esse capoeirista de lenço branco na capoeira regional, foi um dos percussores nos estudos e pesquisas da capoeira no Brasil. Nascido em 27 de agosto de 1936, morreu com 84 anos em 19 de agosto de 2020, próximo do seu aniversário, que seria no dia 27, completaria 85 anos. Escritor, historiador e cineasta, esse baiano soteropolitano era aluno, discípulo do mestre Bimba, desde a década de 50, e foi o último capoeirista a receber o lenço branco das mãos do mestre Bimba. Talvez foi quem iniciou com seus artigos para os jornais e revistas essa preservação da capoeira. Publicou vários livros, textos, não só do mestre Bimba, mas também da capoeira Angola e regional. Então, a nossa homenagem, nós resolvemos fazer ao grande Jair Moura, conhecido na capoeira também como Jair Pinico, e resolvemos colocá-lo também, como ele já nos ajudou na capoeira, com todo o seu trabalho, fizemos com o nome Jair Airê Rairê, o nome do nosso grupo. Esse conceito que eu tenho em relação aos alunos do mestre Bimba.
eu mudo minha forma, como eu penso geral da capoeira. Porque não são eles que dizem que são mestres, são os outros que chamam eles de mestre. Vocês mesmos chamam todos eles de mestre. Mestre fulano, mestre ciclano. Uns falam assim, eu nunca dei aula. Eu não toco nem berimbau, mas ele tem o conhecimento. Tem o conhecimento. Só o valor que eles dão ao mestre. Porque eles assimilaram para a vida. Está entendendo? Não é isso? Se quiser ensinar a sequência, eles fazem. Não interessa a idade. Se quiser dar um balão na cintura, eles fazem. Sabe dar. Então, o que eles aprenderam, não esqueceram.